Fala, meu lindo, minha linda, bom dia para você, bom dia para sua casa, bom dia para sua família, bom dia, Esperança. Como é maravilhoso começar o nosso dia dessa maneira e eu espero que você esteja animado para começar esse dia, feliz porque hoje é o dia que fez o Senhor. E é dessa maneira que nós cremos. Aliás, a gente às vezes parece meio maluco. Tá tudo meio acontecendo de uma maneira que a gente não queria, mas a gente está lá declarando, hoje vai ser maravilhoso, Deus está no controle de todas as coisas, orando com fé, com alegria. E sabe de uma coisa? Quando nós escolhemos olhar o mundo dessa maneira, quando nós olhamos com essa perspectiva de fé, de esperança, então nós desfrutamos de uma vida mais leve, sabe? Mais cheia da presença de Jesus. E é dessa maneira que eu quero que você comece o seu dia. E hoje não está normal. Eu quero falar de um texto bíblico com você, de uma palavra onde Deus está chamando um garoto pelo nome. Você acredita que Deus é poderoso para fazer dessa maneira? Eu quero que você leia comigo. 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 10, diz a palavra: E o Senhor veio e o chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: Fala, pois o teu servo ouve. Esse texto é maravilhoso porque nós vamos ver que Deus está chamando pelo nome um adolescente, um garoto. E nós acreditamos que para Deus falar com alguém, essa pessoa precisa ser super espiritual, precisa estar em um nível tão grande, tão alto. E aí então a gente acredita que algumas coisas com Deus são inacessíveis ou são disponíveis para poucos. Mas aqui isso aí tudo cai por terra, porque existe um sacerdote no mesmo lugar onde tem um garoto. O problema é porque o sacerdote quebrou a aliança com Deus. O sacerdote escolheu coisas que não deveria, e a Bíblia vai dizer exatamente o que foi. Ele escolheu honrar mais aos filhos do que a Deus. Ele escolheu aquilo que era, temporário pelo que deveria ser eterno e para sempre. E naturalmente, quando nós tomamos essas decisões, basicamente geramos ruídos para que a voz de Deus não nos acesse. Porém, todavia, no outro quarto, havia um adolescente de coração puro e que a Bíblia vai dizer que nunca havia sido apresentado à voz de Deus. Por isso que quando Deus o chama pela primeira, pela segunda e então pela terceira vez, ele tem uma crise de pensar que a voz que o está chamando é a voz de Eli que está no outro quarto. Todas as vezes que ele vai no outro quarto, ele pergunta: você me chamou, Eli? E ele diz: não te chamei, volta a dormir. Mas quando ele vai pela última vez no quarto de Eli, então ele diz a ele: volta para o quarto. E se a voz voltar a te chamar novamente, você vai dizer: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Pois bem, é exatamente isso que aconteceu. Samuel voltou para o quarto e Deus o chamou novamente pelo nome. E dessa vez ele respondeu da maneira correta. E então começou ali um diálogo com Deus que mudou toda a casa de Eli e mudou a vida de Samuel para sempre. Eu entendo que talvez você esteja agora assistindo Bom Dia Esperança e esteja talvez pensando exatamente nisso. Seria um desejo, um sonho do meu coração se eu pudesse ouvir a voz de Deus e então tomar decisões mais assertivas para a minha vida. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus nunca parou de falar comigo, Deus nunca parou de falar com você. A pergunta óbvia é: se Deus nunca parou de falar, então por que nós não ouvimos? E a resposta talvez seja mais óbvia do que você imagina. É porque nós permitimos tantos ruídos e tantos barulhos na nossa vida com Deus, que mesmo se Deus gritasse dos céus, a gente não ouviria. Ou talvez, pior do que isso, nós até ouvimos Deus falar com a gente. Nós ouvimos Deus nos chamar pelo nosso nome, mas como a vontade de Deus não reflete aquilo que nós gostaríamos que Ele falasse, então preferimos dizer que Deus
não está falando com a gente.